Boa noite, queridos e queridas, né? Gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês e a gente vai logo mais entrar no momento de conversa, não diria palestra, a ideia não é essa, é trocar mesmo e deixar um espaço maior para que a gente possa conversar, tirar dúvidas, esclarecer algumas coisas que talvez a gente tenha dúvidas. Mas eu queria passar a palavra, antes de seguirmos a nossa programação, ao nosso bispo, Dom Ximenes, Dom Alexandre. Boa noite, queridos, queridas. É com muita alegria que nós abrimos esse conectão, esperando que ele se repita muitas vezes, né? Nós somos um corpo, e cada corpo tem os seus membros. Um é braço, outro é perna, outro é mão, outro é dedo. E nenhum membro do corpo sobrevive separadamente, isoladamente. Se sair do corpo, morre. Se você tirar um dedo sadio e colocar ali, 24 horas, no máximo, ele já vai estar cheirando mal. Porque o que dá vida aos membros é eles estarem num corpo. Desde os mais idosos até as crianças. São membros do corpo de Cristo que aqui se reúne. Então, cada ministério, ele está encaixado dentro daquele corpo que é a igreja. E os jovens são o ministério, que tem andado muito bem, graças a Deus. Tem feito um trabalho maravilhoso e abençoado. E eu espero que vocês hoje à noite, onde vai ser abordado um tema atualíssimo. Quarta-feira tive a oportunidade de pregar um pouco sobre isso. E vocês têm aqui com vocês uma das pessoas mais capacitadas que eu conheço na área de psiquiatria, médico psiquiatra, convertido, temente a Deus, membro dessa comunidade, que é o Dr. Vicente Filizola. Vocês vão aprender muito com ele. Foi ele que me deu uma estatística que eu repito em muitos sermões por onde ando, em cursilhos, em encontros. Há algum tempo atrás ele disse-me o seguinte: há 30 anos, quando eu abri meu consultório na zona sul do Recife, ele disse a mim, a faixa etária que mais comparecia para tratamentos psiquiátricos eram pessoas entre 30 e 40 anos, a chamada idade da crise. Hoje, disse-me Vicente Filizola, cerca de 30% da minha clientela é formada por crianças entre 8 e 10 anos de idade. E recentemente ele, conversando comigo, disse-me que já apareceram crianças com 5 a 6 anos de idade. O que é que está havendo? Aparentemente estão criando coisas para facilitar. A era digital, a era analógica praticamente morreu. Os avanços na área de informática, de comunicações. Mas como diz o reverendo Caio, o que criaram para nos facilitar está nos matando, nos arrancando da realidade. Então essas incursões são muito boas. Ao tempo em que peço a Deus que abençoe muito a reunião de vocês hoje à noite, quero deixar um pedido de oração com vocês, que vai ser bênção grande para todos, mas para vocês também. Eu estou conversando com amigos lá de Porto Alegre e com Alex Dias Ribeiro, que foi piloto de Fórmula 1, para que a gente consiga trazer para um grande evento com a juventude, Tafarel, que foi goleiro da seleção brasileira e hoje é pregador do Evangelho. Tafarel foi campeão do mundo nos Estados Unidos em 94, já era convertido. Eu morava em Porto Alegre quando ele converteu-se. Eu lembro que estávamos os pastores reunidos e entrou um jovem muito elétrico chamado Zé Ricardo e gritou e disse: sabem quem se converteu? Vocês não têm ideia quem foi. Foi Tafarel.
E um dos pastores era um senhor já idoso, o reverendo Moisés Cavalheira. Ele esfriou a alegria infantil de Zé Ricardo quando disse: Tafarel converteu-se. Foi muito bom para ele. E foi bom para ele mesmo, né? Então hoje ele é um moço dedicado a Deus. Alex me mandou um livro onde ele conta a história da final daquela Copa, Brasil e Itália. E no final quase no final do segundo tempo, um jogo difícil, o empate reinava e houve um pênalti contra o Brasil. E mandaram que Baggio batesse. Baggio era o melhor jogador do mundo naquela época. Ganhou o troféu de melhor do mundo no ano anterior. E Tafarel conta que orou a Deus ali. E disse: tudo o que eu te peço é que o teu nome seja glorificado e não o meu. E vocês lembram que Baggio correu um pênalti. E a bola passou a uns 10 a 20 metros acima do gol. E ele caiu de joelhos ali em prantos, agradecendo a Deus, porque disse: não sou eu que precisa ser glorificado, é o nome do Senhor. Testemunha-se de Jesus em qualquer lugar. Os Estados Unidos teve um grande campeão de boxe, campeão mundial de pesos pesados, que jogou muita gente lá na lona, mas era um homem, era um servo de Deus, e quando encerrou a carreira foi pastorear. Então o que nós precisamos é nos preparar para isso, para que Deus nos use onde nós estivermos, amém? Seja no cockpit de um carro, na sela de um cavalo, seja numa posição de um time de basquete, de vôlei, de futebol, onde nós estivermos, que nós sejamos sal e luz. É isso que Deus quer. Portanto, Deus abençoe vocês. Eu queria que vocês ficassem em pé mais um minuto, vamos orar. E logo depois a programação continua e vocês já tratem de ir preparando o segundo, o terceiro e por aí vai. Amém? Lamento eu não ter mais a idade de vocês, né? Então, o meu chamado para o ministério foi na idade de vocês. Eu tinha 17 anos quando Deus me chamou. E naquele ano seguinte fomos 17 para o seminário. Hoje alguns já partiram, outros estão pastoreando por aí e nós estamos por aqui. Pai, nós estamos na Tua presença. Não é para uma reunião qualquer, para uma reunião humana. Não é para se tratar de coisas vãs e fúteis. Nós estamos aqui porque o que nós queremos em última instância é que Tu fales ao nosso coração, que a Tua palavra penetre na nossa vida. Tu sabes a luta que travamos contra nós mesmos. Tu sabes a batalha que há entre nós e o nosso próprio ser. E pedimos que nesta noite, mais uma vez, Jesus seja construído em nossa vida. Usa Vicente Filizola, os que vão falar, no poder do Espírito Santo. E mantenha esta reunião conectada ao Rei Jesus, para a glória dele e para o nosso bem. Amém. Pode sentar. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Guimarães, eu sou pastor da juventude aqui da Recon desde agosto de 2015, mas eu estou na igreja episcopal desde 1 de junho de 2010. Sou casado, tenho 3 meninas e sou estudante de psicologia, por isso que eu quis ser o primeiro como sou estudante, para depois passar para o pastor Davi, que é psicólogo, e depois para o doutor Vicente. Nós estamos muito preocupados com esse assunto de transtorno na igreja. E as pessoas estão chegando na igreja e o lugar delas é aqui, é junto da gente. E eu estou muito preocupado com o que a gente está dizendo e o que a gente está falando para eles. E eu tenho visto alguns casos de conselhos errados que é dado para quem chega com um tipo de transtorno. Seja depressão, seja ansiedade generalizada, enfim. Eu queria falar rapidamente, eu só vou justificar esse assunto e mostrar ele também de maneira bíblica, né? A Organização Mundial de Saúde,
ela diz que tem cerca de 720 milhões de pessoas que sofrem com doenças mentais em todo o mundo. Então, nós temos em torno de 10% da população mundial. Eu li um livro de David Barlow, é um psiquiatra, um livro bem grande assim, eu li uma parte só dele, e ele diz que está chegando um ponto em que vai haver cura para quase todas as doenças físicas, biológicas, físicas. Mas só que o contrário já não é verdade com relação às doenças mentais. A tendência é que elas aumentem cada dia mais, as doenças mentais. O Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão. Então, nós estamos no topo quando se fala de planeta em relação às doenças relacionadas às doenças mentais, os transtornos. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Esse outro dado aqui é um dos mais interessantes. As doenças mentais estão entre as 3 principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Entre 2012 e 2016, já está desatualizada essa informação, mais de 17 mil trabalhadores pediram auxílio-doença ou aposentadoria ao INSS devido a problemas com transtornos ansiosos, estresse e depressão. Isso já aumentou, gente. Aumenta muito rápido. A Associação Brasileira de Psiquiatria revela: cerca de 30% dos brasileiros irão desenvolver algum transtorno mental ao longo de sua vida. Então a gente precisa estar muito atento à nossa saúde mental, à nossa qualidade de vida. Só um raciocínio aqui, gente. Quando temos problemas com... Acho que não está passando aí. Quando nós temos problemas no dente, a gente vai para o dentista. Quando a gente tem problema na pele, a gente vai para o dermatologista, né? E quando a gente tem problema mental, a gente tem que ir para o psiquiatra, gente. Por que é tão diferente esse assunto? Por que se torna um tabu em nosso meio? Todo mundo conhece alguém que tem algum tipo de transtorno. É saúde, gente. A gente tem que estar preocupado com a saúde física, sim, de cuidar do corpo. Quem diz que não tem tempo para cuidar do corpo, da sua saúde física, vai ter tempo para cuidar da doença lá na frente. O boleto sempre chega. Nós temos que cuidar da saúde espiritual? Sim, temos sim, gente. Temos que buscar o evangelho. Obrigado, irmã. Temos que buscar o evangelho, temos que nos aprofundar e deixar de ser aranha d'água, sim, aprofundar em Jesus, no evangelho. Do sábado nós falamos que quanto mais de Jesus, mais do evangelho, mais estáveis nós somos. Mas também temos que cuidar da saúde mental. Precisamos cuidar, gente, da saúde mental. E eu conheço muita gente que tem saúde física, tem saúde espiritual, ele vai para a igreja, ele é batizado, ele tem uma tradição familiar cristã, mas a mente dele está arrebentada. O freio de mão da alma puxado. Eu queria falar para vocês alguns casos na Bíblia de questões emocionais. No Antigo Testamento nós temos o povo de Israel. O povo de Israel que saiu do Egito, vai caminhando em direção à Terra Prometida. Quando eles avistam a Terra Prometida, eles mandam 12 espias. Entre eles estava Josué e Calebe. Aí eles olham a Terra Prometida e voltam com um relatório. 10 espias, que eram do povo de Israel, dão um relatório dizendo que, isso está em Números capítulo 13, no último versículo de Números 13, e ele fala: o povo era grande, ele era gigante, o povo carregava uva, 2 homens carregavam, e eles dizem uma frase bem interessante, eles dizem: nós éramos como gafanhotos. Não foram os gigantes lá, as pessoas de lá, que disseram que eles eram gafanhotos. É eles que tinham complexo de inferioridade e se viram como gafanhoto. Eu vi até uma pregação que falava sobre isso, a síndrome do gafanhoto. O que aconteceu? Números 14, versículo 1, depois desse relatório,
a Bíblia registra que a nação de Israel inteira ficou chorando a noite toda. Idoso, tio, avó, criança, todo mundo se abraçando e chorando a noite inteira, por causa de uma informação negativa, e o povo só absorvendo. E a gente vê hoje as pessoas compartilhando esses lixos na internet e só absorvendo. O Dr. Augusto Cury, ele diz que quando você pensa em uma coisa ruim, durante 5 segundos a sua mente já absorve. E ele diz naquele livro de Professores Brilhantes e Pais, alguma coisa que eu esqueci o nome, ele diz que a criança, desde pequenininha, como HD, vai só retendo informação, Imagina o número de lixo que a gente fica olhando e fica passando para outras pessoas. Eu queria... Um outro caso também é o caso de Elias. A Bíblia diz que Elias pediu a morte para si. Ele não só passou por um momento de depressão, como ele teve pensamentos de morte. E ele parou, estagnou na vida dele e pediu a morte para si. Um profeta de Deus. O Elias, ele foi um dos profetas num dos períodos que mais teve milagres na Bíblia, que foi na época de Moisés, depois na época de Elias e Eliseus e depois na época de Jesus. Um grande profeta de Deus, entrou em depressão e estava cheio de pensamentos suicidas, pensamentos de morte. A Bíblia diz que Jesus Cristo curava doenças físicas. A Bíblia diz, bem na hora, viu? Que Jesus Cristo que curava as doenças físicas, a hanseníase, a lepra, que era chamada antigamente. A Bíblia diz que ele curava doenças espirituais, fazia exorcismos e tal. Mas ele também curava doenças mentais. A Bíblia registra alguns casos que chamado na tradução de lunáticos também. Então Jesus Cristo já cuidava das 3 esferas do ser humano já. Aqui estavam os casos que eu estava falando. Ali de Josué, o de Josué ele fala, levanta-te e tem bom ânimo. Depois o caso de Saul, que eu coloquei os textos ali, colocou uma espada e se jogou, caso de suicídio. O famoso caso de Judas também, o texto é bem pesado de Judas. Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo enforcou-se. E eu queria falar do último caso, foi Jesus Cristo. Observem um texto do Evangelho. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Nós estamos falando agora do autor da vida encarnado, o infinito dentro do finito, que era Jesus. Em Atos 3,15 fala que o autor da vida veio na terra. O Filho de Deus, quando chegou no Monte Getsêmani, a Bíblia diz que ele começou a angustiar-se. Você sabe o que é angústia, né? Você já passou por angústia? Davi, ele fala, por que estás abatido, ó minha alma? Porque se abate dentro de mim. E olha o que Jesus Cristo continua falando. Jesus disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste até a morte. São palavras de Jesus, gente. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que não seja feito, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí ele fez a entrega de todo aquele peso, aquela carga emocional que estava dentro dele. O Filho de Deus passou por questões emocionais, ele teve que equilibrar o emocional dele. E os teólogos dizem que foi aí no Monte Getsêmani que ele de fato bateu o martelo e de fato se abandonou nos planos de Deus para morrer pela humanidade. Foi aí, gente, no Monte Getsêmani. Foi aí no Monte Getsêmani que tem uma síndrome, uma doença que chama hematidrose, que é quando os poros podem se dilatar e aí o sangue pode se misturar e sair com o suor, junto com o suor. E isso só acontece quando a pressão mental interna é muito grande.
Então, gente, a Bíblia toda está permeada desse assunto de saúde mental. Paz no coração, gente, é saúde. Quem tem paz no coração, dorme bem. Em Romanos 8, em Salmo 4:8 fala: em paz me deito e logo pego no sono. A Bíblia, todo o ensinamento é para que a gente tenha qualidade de vida, saúde mental. Paz é saúde, gente. Então, eu queria só mostrar para você que esse não é um assunto alheio e ele é só científico, não. Nós somos vistos nessas três atmosferas: atmosfera física, espiritual e mental, gente. Então vamos cuidar dos três. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos, pastor Davi. Durante muito tempo, deixa eu me apresentar, né? Pastor Davi, um dos pastores da juventude também aqui da Reconciliação e também psicólogo clínico. E durante muito tempo, esse campo emocional ele foi negligenciado. Ou se ia para o extremo de uma loucura, ou aqueles mais espirituais cambavam para é possessão, é demônio, é espírito e vamos orar. E hoje a gente vive um tempo onde principalmente a cobrança em cima das pessoas é muito grande. A gente corre muito. Eu recordo de uma passagem no Evangelho que está em Lucas, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria e Lázaro. E Maria senta aos pés de Jesus para receber o ensinamento, e Marta está correndo de um lado para o outro, e eu imagino porque foi por uma justa causa receber Jesus em casa, aprontando tudo, arrumando tudo. E quando ela olha aquela situação de Maria parar aos pés do mestre, aquilo incomoda ela e ela vai reclamar com o Senhor, e o Senhor diz: olha, Marta, você anda preocupada e inquieta com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e o que ela escolheu ninguém vai tirar dela. E eu faço uma comparação que o nosso tempo hoje é um tempo muito de Marta. É um tempo que a gente corre com tantas coisas, inclusive com as coisas do reino de Deus. Mas a gente pouco para estar de fato aos pés do Senhor. A gente acorda cedo, a gente estuda, trabalha, tem curso, faz línguas, não é assim? Pratica esportes, chega em casa muito tarde da noite, estuda mais um pouquinho ou faz os trabalhos e vai dormir à madrugada para no outro dia ter que acordar cedo. E diante dessa agitação e correria do nosso tempo, consequentemente, o adoecimento emocional também vem bem juntinho. Pessoas com as chamadas fobias, que são os medos excessivos, exagerados e não necessariamente sem uma causa aparente. Pessoas extremamente nervosas, estressadas, onde qualquer coisa num trânsito, uma trancada num trânsito, você precisa ter muito cuidado para, de repente, se reclamar, não levar um tiro da pessoa que lhe trancou. Eu presenciei uma vez, ainda na minha época do seminário, alguns anos atrás, fui pregar numa igreja em Olinda, e na volta, 2 homens começaram a brigar e discutir. Eu estava próximo deles, andando na calçada perto da igreja, e sem mais nem menos, um puxou uma arma e atirou no outro. É o estresse que a gente está vivendo. Hoje a gente, se levar um pisão no pé, a gente olha para a pessoa e diz assim: me desculpe porque o meu pé estava embaixo. Porque se a gente reclamar de qualquer coisa, o pavio já não tem, é a espoleta. A pessoa pode, de repente, ter uma reação, forma de uma pressão que o mundo ou que o nosso tempo opera nesse emocional nosso.
Quando não, também vem acompanhado do muito medo. Medo de dormir. Quando dorme, tem medo de acordar, porque os pensamentos são muitos. Medo de estar no meio de pessoas. Medo de estar sozinho. E a pressão acontecendo. A batalha no campo espiritual, ou melhor, no campo emocional, acontecendo. E a gente precisa, como o pastor Marcos bem falou, cuidar do corpo. A gente vai ao médico, a gente toma uma medicação, a gente cuida da alimentação, a gente faz uma atividade física. Do espiritual, o caminho único é o nosso relacionamento com Deus, não tem como a gente fugir disso. Mas o emocional também tem alguns caminhos e possibilidades para esse equilíbrio acontecer. Fazer coisas, por exemplo, que você distensione da sua pressão do dia a dia, da sua semana ou da sua atividade. Por exemplo, estuda, trabalha, curso. Qual é o momento que você tem para lazer? Qual é o momento que você tem para investir em você mesmo, em você mesma? Entende? O que é que você faz que quando você faz você se sente leve? Precisa ter. Claro que também há casos mais agravados, digamos assim, em que a intervenção de um profissional, a administração medicamentosa, tudo, e aí eu entendo como Deus também realizando a cura ou o bem-estar da saúde emocional das pessoas. Ele pode fazer uma intervenção divina, dar o toque dele e a pessoa, de uma hora para outra, pelo milagre dele, obviamente deixar de sofrer, deixar de ter as angústias da alma, deixar de ter esses medos e fobias, deixar de ter a ansiedade exagerada. Mas ele também pode usar como, digamos assim, processo os aconselhamentos pastorais, as terapias, a intervenção medicamentosa. Dom Paulo aqui conta uma história nesse sentido bem interessante. Ele disse que estava morrendo de dor de cabeça e comentou no gabinete antes de pregar que estava com dor de cabeça. E o zelador da igreja ouviu aquilo e correu lá atrás, foi na farmácia da igreja e trouxe uma aspirina para ele tomar. E ele, ainda jovem, pastor, não era bispo, pegou aquela aspirina, olhou para o bispo dele da igreja e disse: e aí, tomo ou o senhor ora por mim para eu ficar curado? E o bispo pensou, olhou para ele e disse: você vai tomar e a gente vai orar, porque se Deus não fizer de uma maneira, Deus faz da outra, não é? A gente precisa cuidar, queridos, de fato, do nosso campo emocional. A gente precisa cuidar como a gente se preocupa do corpo, como a gente se preocupa do nosso espírito, da nossa relação com Deus. O nosso emocional também é tão quanto importante essas outras duas áreas. Semana após semana, a gente recebe, tanto em gabinete como lá em consultório, não é? Pessoas aflitas relacionadas às questões de ordem emocional. Quadros depressivos, pessoas que têm a visão de si. E aí pense que esse campo emocional afeta praticamente todas as áreas da vida. A pessoa em si, o indivíduo, a autoimagem que ela tem de si. O pastor Marcos citou o exemplo desses espias que tinham a visão de si como gafanhotos. Então, pessoas que se diminuem. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou feio, eu sou feia. Autoestima lá embaixo. Pessoas que se colocam em relação ao outro também com extrema dificuldade. O grupo assusta,
O relacionar-se com alguém é algo extremamente difícil de acontecer. Às vezes não é do outro, é da própria pessoa com isso. Entende? De forma que esse campo emocional precisa também ser tratado, cuidado, encarado como uma área da nossa vida que a gente precisa cuidar. Que a gente precisa higienizar quando necessário, que a gente precisa tratar quando acontecer o adoecimento também, não é? O campo emocional é tão importante e tão significativo quanto as outras áreas da vida. Interessante é que não são áreas distintas, não são áreas independentes. Pelo contrário, são áreas interligadas. E é muito comum, por exemplo, diante de um quadro, de um diagnóstico grave como um câncer, veja, é no corpo, e a pessoa faz assim: ai meu Deus, por que comigo? Teoricamente não teria uma relação, entende o que eu estou falando? Mas o físico afetou o espiritual, entende? E não é diferente na perspectiva emocional também. Então, buscar esse equilíbrio nas três áreas é importantíssimo. Buscar compreender como é que a gente se percebe, como é que a gente se relaciona com esse outro, né? E não se preocupar a priori, que é muito comum também. Já chegam pacientes ou clientes ou pessoas para atendimento pastoral, já sabendo o CID-10 de capa a capa. Eu sou bipolar, eu sou transtorno ansioso generalizado, né, doutor? Às vezes chega assim, né? O próprio paciente já chega com um diagnóstico fechado, elaborado, né? E não é por aí, não é por aí. Acalme o seu coração, veja o que é que você pode fazer no campo emocional para cuidar dele também, com atenção, com carinho, não é? E procure, se fugir da sua capacidade individual, não é feio, você não vai ser uma pessoa inferior de uma subclasse, se de repente você reconhecer que nessa área você também precisa de auxílio, de ajuda, de socorro. E não hesite, se você percebe que nessa área é uma área mais fragilizada, em pedir socorro e ajuda a quem está principalmente mais próximo de você. E como a gente está lidando com juventude, né? Principalmente a perspectiva dos pais de vocês. Coloquem para eles as suas dificuldades, coloquem para eles o seu pedido de orientação, com humildade, né? Reconhecendo que você precisa dessas questões. Eu queria encerrar por aqui a minha fala, até porque a gente quer dar um tempo maior para conversa, não é? A gente quer dar um tempo maior para que vocês possam elaborar de repente algumas perguntas e a partir daí então a gente tentar auxiliá-los nessa caminhada do campo físico, do campo emocional e do campo também espiritual. Deus abençoe vocês, uma boa noite, obrigado, Dr. Vicente.